Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre o que fazer no Carnaval de 2016 como crente em Cristo. Bom, a primeira opção que temos, obviamente, é o retiro. Outra opção é estar em casa. Outra opção é visitar a família ou ir para outro lugar. Eu vou comentar um pouco sobre essas coisas, mas antes quero dizer para você a origem do Carnaval. O Carnaval ele tem origem numa festa pagã que era festejada em toda a antiguidade, né? Essa festa pagã era festejada no Egito com uma conformação, na Babilônia com outra, na Grécia com outra e em Roma especialmente com uma outra conformação. Dessa conformação, especialmente de Roma, que vai dar um certo upgrade, digamos assim, à ideia de carnaval a partir do cristianismo oficial e não do cristianismo igreja de Cristo propriamente dito, o cristianismo oficial acaba assimilando a prática do carnaval e coloca ele como algo preparatório para a quaresma, sexta-feira santa e coisas assim. Mas na verdade ele assimila uma prática pagã, esse cristianismo oficial. Assimilando a prática pagã, ele agrada ao povo de um modo geral, que pensando bem e não sendo fantasioso, na verdade as pessoas que seguiam ao cristianismo na época da Igreja Romana, do Império Romano, não eram só a maioria cristãos. Então, a igreja que cedia essa concessão, digamos assim, o fazia como órgão de governo, né? Então, como órgão de governo, eles não podiam sair prendendo todo mundo, porque ia ter que prender uma maior parte da população, porque nem todos eram cristãos, obviamente, né? Então, essa ideia de juntar igreja com Estado, ela não é boa por causa disso, porque a igreja terá que fazer concessões à própria teologia para agradar as pessoas que vivem na sociedade. Por isso que a igreja não deve estar atrelada ao Estado. E é interessante que depois dessa concessão isso foi evoluindo durante os tempos, mas sempre teve uma coisa ligada a isso. E o que sempre esteve ligado ao carnaval foi o que já diz mesmo no próprio nome, a carnalidade. Alguns dizem que o nome vem de um termo em latim, carne levale, alguma coisa assim. E outros dizem que carnaval é tipo uma junção de carne com festival, e daria carnaval. Alguns têm ideias diferentes. Então depende muito, não vou dizer qual é a certa, qual é a menos certa. Mas a origem passa pela Europa, depois para chegar aqui principalmente passa pela França, e na França, em Paris, criam todo um sistema de fantasias e coisas assim, até chegar ao Brasil, e embora no Brasil já tivesse uma manifestação mais rudimentar herdada dos portugueses, mas quando a corte portuguesa vem para o Brasil, tenta embelezar o que é feio. Por que embelezar o que é feio? Por que o carnaval precisa ser tão cheio de púrpuras, de paetês, de tantas coisas? Porque é muito sujo. Porque é ruim. Porque é pecaminoso. Por isso que o carnaval precisa se fantasiar tanto. Porque quando você tem uma realidade que seja aceitável, você aceita ela como ela é. Porque aquela realidade é aceitável, é justa, é boa. Agora, quando algo não é bom, aquilo precisa realmente se fantasiar, esconder a própria cara, para que ninguém veja o que está por detrás daquilo ali. Não sei se você já trabalhou nesse período, que às vezes você trabalha em determinadas áreas, né, como saúde e tal, e você trabalha e você tem que passar por esses lugares e ver pessoas caídas, pedaços de droga no chão, seringas, preservativos, tudo no chão jogado, e as pessoas também jogadas no chão. Pessoas que passaram a noite toda se destruindo, jogadas no chão.
E o que eu quero pensar com você é que Deus não quer que você se destrua, não quer que você se encante com uma beleza aparente do carnaval e deixe de fazer a vontade dele. Ora, você já pegou uma pluma daquela? Já viu a fragilidade daquilo? Aquilo você rasga facilmente. Já viu aquelas fantasias como são vagabundas muitas vezes? Aquilo rasga facilmente, tem que levar com cuidado danado, porque senão desmonta tudo. Por quê? Não é qualidade, não é verdade, não traz nada de bom. Então o crente ele tem que procurar realmente encontrar a verdade de Deus e não liberando a carne, porque o carnaval é uma forma de liberar a carne. O nome já diz. Nós, como crentes, devemos mortificar a nossa carne para que Jesus cresça em nós. E às vezes nós vemos alguns cristãos se deixando levar pelo carnaval, porque dizem que a cultura, que é bonito, que é isso, que é aquilo. Não deixe isso acontecer com você, não caia nessa. Alguns cristãos dizem que vão evangelizar no carnaval e fazem um bloco de carnaval. Ora, preste atenção, quando o apóstolo Paulo ia pregar, ele ia pregar num lugar onde as pessoas estavam dispostas a ouvir, não é? Por exemplo, o apóstolo Paulo foi pregar no Areópago. No Areópago as pessoas teoricamente estariam dispostas a ouvir, mas quando ele falou de ressurreição, não quiseram mais ouvir a doutrina de Paulo. O profeta Jonas, por exemplo, ele foi enviado para Nínive. Jonas não queria falar para aquelas pessoas porque sabia que eles eram seus inimigos, que eles iam ouvir a mensagem de Deus, iam se arrepender e Deus ia abençoar eles, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam prontas para ouvir. É interessante que quando o próprio Senhor Jesus traz também as mensagens dele, ele traz em parábolas. Por quê? Porque ele sabia que os fariseus não queriam ouvir. Sabiam que as pessoas não queriam ouvir, mas explicava a seus discípulos, ou seja, a quem poderia ouvir, a quem desejava ouvir e entender. É interessante que você vai vendo várias situações onde as pessoas realmente não estão preocupadas em ouvir a palavra de Deus. Se você vê também a citação de Ló, o sobrinho de Abraão, lá em Sodoma e Gomorra. O que acontece com Ló? Ló está em Sodoma e os anjos do Senhor que falaram com Abraão foram lá tirar Ló de sua casa, né, para que ele fosse salvo do que aconteceria com Sodoma e Gomorra, que foi uma destruição vinda dos céus, né? Mas Ló hospedou os anjos e disse que sairia no dia seguinte. E nessa noite, pessoas malignas tentaram abusar dos anjos. Provavelmente por ser anjos, tinha uma aparência bela, digamos, né? Podemos deduzir isso. E aquelas pessoas queriam abusar dos anjos, os homens daquela cidade. E o que nós vemos nos carnavais, de modo geral? Vemos pessoas querendo se aproveitar das outras e se fazerem de objeto. E não é isso que um cristão foi feito. Um cristão não foi feito para isso. Podemos citar ainda a festa, o banquete que Herodes deu para Herodias, onde a Salomé, a filha de Herodias, dançou para Herodes. Herodes ficou encantado com Salomé, sentiu aquele desejo carnal e ofereceu até metade do reino para aquela dançarina, né? E o que aconteceu? Ela foi perguntar à sua mãe e a mãe dela, Herodias, disse que ela queria a cabeça do profeta, de João Batista. Se você vai para o carnaval sendo um cristão, você pode estar indo para fazer com que alguém peça a cabeça de um profeta. Quem está no carnaval, ele não quer ouvir a sua mensagem, ele não quer ouvir o que você está para pregar e nem está em condições de ouvir, porque muitas vezes está drogado, está bêbado ou está numa excitação sexual tamanha que ele não vai parar para te ouvir, muito dificilmente. Então, qual é a melhor coisa que você faz nesse período de carnaval? Vá para um retiro, né? Vá para um retiro, convide pessoas para ir para o retiro,
ou fique em sua casa. Retiro depende muito da pessoa. Se você é uma pessoa mais jovial, digamos assim, você pode ir para o retiro. Por quê? O retiro ele é pensado de uma forma, na maioria das igrejas, vamos dizer assim, numa forma em que ele possa agradar aos jovens. Isso significa que terá brincadeiras até sadias, né? Algumas coisas mais alegres, digamos assim. Por exemplo, terá umas sociais, digamos, onde eles se apresentam lá na frente, fazem uma encenação ou fazem uma corrida de alguma coisa, um esporte, digamos assim, um futebol. Algumas coisas sadias ocorrem no retiro. Mas se você é um cara quadrado que nem eu, o retiro é chato pra caramba. Entendeu? Chato pra caramba. Então não vai perder seu tempo em retiro. Mas se você gosta de futebol, se você gosta de brincar, dessas coisas, vai para o retiro que é bom. Né? E se você tem uma visão mais jovial, mas se você é um cara que gosta de estar na sua, gosta mais de estar lendo, estudando ou assistindo um filme, você vai para o retiro para quê? Entendeu? Não faz nem sentido, entendeu? Então não perca seu tempo gastando dinheiro com retiro se você não é do perfil do retiro, porque o retiro é feito para aquela pessoa com perfil jovial. Outra dica interessante é que estamos em 2016 e estamos em inícios de fevereiro. E foi lançado no cinema um filme bíblico, Os Dez Mandamentos. É um filme cristão, digamos assim, não digo nem evangélico, é um filme cristão. Né? Então, como é um filme cristão, vá assistir esse filme. É uma boa oportunidade de você evitar o carnaval nesse período. Aliás, é um filme com uma das maiores bilheterias do ano, talvez da história do cinema brasileiro. E vale a pena você dedicar um tempo para assistir esse filme. Eu ainda não assisti. Pode ser que eu venha assistir, não venha a não gostar por algum motivo. Mas, ao que tudo indica, parece ter sido interessante, porque foi um filme baseado numa novela. Aliás, se você puder assistir mais de um dia, assista. Não tem problema. Você vai até memorizar melhor a história bíblica. É bem interessante isso. Né? Se o filme for bom. Eu estou deduzindo, estou subentendendo que o filme é bom. Tá? Eu não vi o filme. Tá? Tem filmes que são um lixo, dizem que são bíblicos e não são. Mas parece que esse é um filme decente, digamos assim. Então vá assistir. Se você for no primeiro dia for um lixo, não vá mais. Mas se você for no primeiro dia e ver que o filme é coerente com a Bíblia, pode ir, continue, assista outros dias, ou mais um dia, para você passar esse período numa atividade agradável e cultural. Né? E mais do que isso, nesse período de carnaval, você tem que se dedicar a orar. Orar por aquelas pessoas que você ama, que estão de repente se drogando, estão de repente se prostituindo, estão de repente se destruindo pelo carnaval. Ore por essas pessoas. Você sabe quais são as pessoas que você conhece que estarão no carnaval? Ore por eles. Às vezes aqueles que pensam que estão até ganhando dinheiro com o carnaval, mas estão, na verdade, se destruindo gradativamente. Estão se deixando levar pelo pecado. Podemos dizer que o samba é ruim? Não, o samba é até uma música de um certo jeito até legal, né? O samba é legal, digamos assim, como ritmo. Mas agora, usado para carnaval, como é usado desde a origem, não é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa boa. Então, evite estar em lugares onde tenha esse tipo de coisa. Por exemplo, se você passa por um lugar onde tem carnaval, onde tem um bloco ou uma escola de samba, digamos, você vai achar alguma coisa muito estranha. Uma vez eu trabalhava num lugar onde eu tive que trabalhar nesse período e saí tarde do lugar, né, e vim para casa. Quando eu venho para casa, eu tenho que passar obrigatoriamente no lugar onde tinha as escolas de samba, né? E o que você percebe fortemente ali é que a batida do tambor pode parecer estranho, mas preste atenção, a batida do tambor altera seu ritmo biológico e você começa a tender a andar compassado com a batida. Então, se você tem uma fragilidade,
Se você tem uma fraqueza por esse tipo de coisa, você é um crente, já se converteu há algum tempo, mas tem uma fraqueza, nem passe perto, porque só a batida do tambor já vai te levando, entendeu? Então tome cuidado com isso. Agora, se você nunca foi chegado a isso, você vai conseguir, se você tiver que passar, você vai passar tranquilamente, sem muito problema, só vai te incomodar um pouco o barulho e algumas coisas impróprias que você possa ver. Mas às vezes é necessário trabalhar nesse período. Mas acima de tudo, devemos estar em constante oração. Esteja você no retiro, esteja você em casa, esteja você passeando em outro lugar com a sua família, esteja em constante oração. Não perca seu tempo somente com diversão. Não faça desse período um período de diversão. Se você tem um canal no YouTube, aproveite para fazer mais vídeos e programá-los para o futuro com pregações do Evangelho para levar a outras pessoas. Não perca seu tempo perdendo o tempo com coisas estranhas e só com diversão. Produza alguma coisa espiritual. O período do carnaval é um período para o crente produzir. Quando eu digo para você que no retiro os jovens fazem algumas coisas, por exemplo, como peças de teatro representando alguma realidade bíblica, significa ali que os jovens estão produzindo, estão com a mente ocupada, né? Estão com a mente ocupada e em vários momentos. Tem momentos em que há o grupo de estudo, às vezes algumas pessoas fazem revezamento para lavar os pratos, para servir a comida e coisas assim. São coisas que ocorrem no retiro de carnaval que fazem com que todos se sintam participantes, né? Não vou dizer especificamente todas as coisas, até porque eu não sou muito especialista nessa área, porque não é uma coisa muito que me agrade propriamente. Mas eu gostaria que você pensasse nisso. Não vale a pena dar vazão à carne, porque os frutos da carne são frutos péssimos, terríveis, e estão todos no carnaval. Eu vou ler para você quais são os frutos da carne para encerrar este vídeo. E espero que você aprenda a cada dia mais a viver, mesmo nesse mundo difícil, mesmo nesse mundo conturbado que vivemos, que você aprenda a resistir aos apelos da carne, aprenda a ser cada vez mais um crente produtivo. Se você está nesse período em casa, por exemplo, é professor de escola dominical, programe as suas aulas, prepare as aulas que você vai dar durante o mês ou durante o trimestre, já nesse período deixe tudo esquematizado para você ir dar as suas aulas com tranquilidade. Se você é um pastor ou de repente um seminarista, faça a mesma coisa, só com seus sermões e etc. E se você é um estudante, aproveite o momento para colocar também o seu estudo em dia, vale a pena. Não perca seu tempo com atividade improdutiva, porque você não ficará bem e você poderá se sentir tentado a participar de alguma coisa que te convidem, claro? Certo? Então a melhor forma de evitar isso é com oração e com atividade produtiva. Evitar se misturar a essa festa da carne. E vou terminar então, portanto, como eu prometi, com o texto sobre os frutos da carne, o que eles são, e você vai ver que eles estão realmente inseridos no carnaval, e isso não agrada a Deus. Gálatas 5, de 16 a 25, sobre os frutos da carne. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas e as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade,
a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 16 a 25. Versão português João Ferreira de Almeida.